5, 4, 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Vamos mais uma aula? Muito bem, pessoal. Tudo bem? Na aula de hoje vamos ver então algumas ferramentas para a utilização do técnico em informática enquanto atuando com manutenção e suporte de microcomputadores, notebooks. Tá? Existem três ferramentas bem interessantes que a gente vai apresentar hoje, né, no vídeo de hoje. Uma é o NT Lite ou NLite para os mais, né, contemporâneos aí. É uma ferramentinha, o que, que ela faz? Ela automatiza, ela possibilita a automatização da instalação do Windows. Nós já vimos a instalação do Windows, né? É um processo bem fácil, bem tranquilo. E aí, com essa ferramenta, podemos então automatizar a tarefa de instalação do Windows. Podemos então, ah, por exemplo, né, se você executa a instalação do Windows a todo momento, né, e numa determinada máquina que você faz a instalação, isso se torna repetitivo, você tem que baixar sempre os mesmos drives, instalar os mesmos programas, então você pode tentar otimizar. Como? Colocando todos esses programas já baixados num único arquivo ISO, né, onde você, ao fazer a instalação desse Windows, ele já vai estar com todos os programas que você pretende instalar. Imagine que você tem 40 computadores, né, 40 computadores, e esses 40 computadores você tem que instalar o LibreOffice, o WinRAR, leitor de PDF, você tem que instalar drivers da placa-mãe, da placa de vídeo, enfim, tá? Então você pode, em vez de fazer esse processo 40 vezes, você pode gerar um único arquivo ISO, né? E do arquivo ISO você pode gerar um pendrive, obviamente. Você pode então, a partir daí, gerando esse pendrive, você pode gerar um, dois, três pendrives e ao mesmo tempo instalar essas máquinas aí de forma automática. Depois a gente vai ver um recurso que incrementa ainda esse passo aí do Unilight. Mas vamos ver o Unilight, que ele pode servir para algumas situações. E aí, como eu falei, eram três ferramentas, né? Então a primeira é o Unilight, a segunda a gente vai ver o Clonezilla. O Clonezilla, então, ele permite que nós façamos então o clone, né? Como o nome diz o software, né? O clone de um HD para o outro. Imagine que você tem um laboratório de informática, o laboratório do IFC, por exemplo, tá? E aí você faz a instalação de uma determinada máquina, só que aí você vai entrar nesse mesmo processo de instalar várias vezes o mesmo computador, os mesmos softwares, os mesmos programas, as mesmas configurações. Com o Clonezilla você pode instalar uma única vez e aí você pode pegar essa instalação e aplicar ela nos demais computadores, né? Você pode, em vez de instalar passo a passo como o NT Lite promove, você pode fazer um clone direto. Se a máquina for exatamente igual, você pode então fazer um clone de HD e colocar ali à sua disposição. Lembrando que o Windows, né, se você for fazer um clone direto de uma máquina com um determinado chipset de placa-mãe e copiar isso para uma outra máquina com outro chipset, com outra placa-mãe, por exemplo, o Windows geralmente ele não funciona, ele não vai inicializar, porque na hora de instalação do Windows é feita uma otimização onde são removidos todos os drivers que não vão ser utilizados aquele conjunto de dispositivos de hardware. Imagine que você tem uma placa-mãe ASUS, uma placa de vídeo NVIDIA, uma placa de som Genius, por exemplo. Então a instalação do Windows vem com drive para todas as placas-mãe, todos os drives genéricos, né? Lógico. Drives genéricos para todas as placas de vídeo, placas de som, enfim.
tá? Ele vai tentar fazer o teu computador funcionar minimamente ali. E se você quiser um driver específico, você tem que baixar do fabricante, site fabricante ali, tá? Ok. E aí, a partir daí você faz o download do site fabricante, instala e tá tudo certo, tá? Só que depois de instalação do Windows, todos aqueles drivers que não são necessários, aqueles drivers genéricos que não são necessários para aquele computador, são removidos. Vão permanecer somente os drivers que eles são interessantes naquele momento para o sistema operacional. Para quê? Para reduzir espaço, reduzir carga de arquivos desnecessária, uma série de fatores aí para melhorar a performance, tá? Só que aí você faz o clone desse HD que está configuradinho para placa-mãe ASUS, placa de vídeo NVIDIA, placa de som Genius, como a gente falou. E aí você vai clonar isso para botar no outro computador com a placa-mãe, sei lá, AMD, por exemplo. AMD, placa de vídeo AMD também, e a placa de som board. Quer dizer, os drives não são compatíveis ali, tá? Não vão se bater, não vão se falar, tá? A codificação de hardware, a sinalização ali para acessar o determinado hardware da ASUS é diferente para acessar o hardware da AMD, tá? As palavras binárias ali, o código binário, zeros e uns ali, é sequência diferente de um e de outro, tá? E aí com isso a gente tem compatibilidade, com isso o sistema operacional Windows não inicializa, tá? Quando você está no Ubuntu, quando você está utilizando, por exemplo, o Ubuntu é uma distribuição Linux, você está no Linux, geralmente ele funciona, tá? Porque são preservados esses drives aí, não tem essa otimização aí. E aí, com isso o computador consegue responder, tá? Então, tomar cuidado quando for usar o CloneZilla para clonar HDs somente de máquina para uma máquina praticamente igual, tá? Se tiver muita diferença ali, principalmente da placa-mãe, se for diferente, não vai funcionar, tá? E a gente tem uma terceira ferramenta que é o Sysprep, tá? Lembra que eu falei agora que a gente faz um clone, né? Do HD, né, para o outro, e vai colocar esse outro numa máquina completamente igual, e aí ela provavelmente não vai funcionar, né? Por quê? Porque o hardware é diferente. Com o Sysprep, ele então resgata esses drivers genéricos, coloca para instalação no Windows, para que você possa reinstalar, né? Não reinstalar completamente, mas adequar, vamos dizer assim, né? Readequar o teu sistema operacional antigo, né, para uma máquina nova. Por exemplo, imagine que você tem um computador aí já antigo, com 10 anos de uso, sei lá, 5 anos de uso, né? É que geralmente eu uso máquina bastante, então a máquina dura comigo aí 10 anos, daí para frente, tá? Então, se você, por exemplo, pega essa máquina antiga e decide fazer um upgrade, ou então quer trocar, aí você, né, como técnico, né, a gente não vai chamar o serviço de outro técnico, estamos aqui para realmente conseguir fazer as coisas. E aí você pega a sua máquina antiga, clona o HD, tá? E aí, ou não clona, você tem interesse em não perder nenhum arquivo ali, né? Preservar todos os arquivos, configurações, programas que você já instalou, tá tudo bonitinho ali, macetadinho, tudo funcionando legal. E aí você não quer perder nada, tá? Tem muito técnico responsável aí, você dá a máquina pro cara fazer um upgrade ou ali fazer uma atualização de alguma coisa, a pessoa vai e apaga todos os dados do que estava instalado no computador, né? Isso é uma responsabilidade tamanha, porque você tem meios de poder preservar o backup, a menos que o HD está com problema e não tem muito o que fazer, tá? Mas em geral, você nunca vai formatar um HD, você nunca vai zerar o HD antes de fazer backup das suas informações, tá? E o CloneZilla, além de proporcionar essa parte do clone, ele consegue gerar uma imagem do teu sistema operacional. Você pode pegar o teu HD, fazer uma imagem, né, e explodir essa imagem no novo HD, por exemplo. Ou você pode clonar de um HD antigo de, sei lá, 200 GB para um HD novo de 3 TB, sem perder nada, tá? Então nós vamos ver essas ferramentas funcionando. E o Sysprep, voltando aqui ao Sysprep, ele proporciona essa generalização dos drives, vamos dizer assim, né? Faz com que os seus drives voltem a ser genéricos. Para quê? Para que eu possa
instalar, pegar o meu sistema operacional que já está instalado e configurado para uma determinada placa-mãe mais antiga, digamos assim, eu consigo colocar ele para uma placa-mãe mais nova. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode pegar aquele teu computador de 10 anos, como eu falei, né? Fazer uma imagem ou clonar direto para o HD da máquina nova usando o Clonezilla, mas antes de você ter que fazer esse processo do sysprep. Para quê? Para que você consiga é, para que você consiga é, copiar, enfim, levar aquele HD que foi clonado ou imagem que foi explodida no novo HD, consiga inicializar o seu sistema numa nova máquina. Se a gente clonar direto, não vai funcionar porque o hardware é diferente. Infelizmente, devido aí a essas restrições aí de mobilidade, né, isolamento social, a gente não tem como demonstrar isso no laboratório. Eu tenho recurso aqui de máquina virtual, mas o hardware da máquina virtual é praticamente o mesmo. Então, se eu fizer o clone de uma máquina para outra, provavelmente vai funcionar. Tá? Então, aqui eu não consigo demonstrar para vocês, nesse momento pelo menos, o erro que daria você gerando um clone de uma máquina, de um HD, para um HD de uma outra máquina completamente diferente. Isso aí a gente não tem condição de fazer, tá bom? Então, eu vou iniciar então falando um pouco do DCNT Lite, instalação, configuração. Vamos demonstrar como faz, tá? E em seguida, eu acredito que esse vídeo vai ficar muito grande. Eu vou lançar 3 vídeos. Então, a gente vai fazer a configuração do NT Lite, ou Lite hoje, tá? Logo após, vou lançar um vídeo demonstrando o uso do Clonezilla, tá? E logo após eu vou demonstrar, publicar um outro vídeo da utilização do Sysprep e utilização combinada do Sysprep com o Clonezilla, ou seja, você fazendo clone de uma máquina com a outra. Tá? Lembro a vocês, pessoal, que realmente fazer isso através de máquina virtual, por vídeo, que é bem difícil, tá? Mas a gente tá tentando criar condições para que a gente consiga aí oferecer o melhor para vocês, tá bom? Então, eu vou aqui, a gente está numa máquina virtual, né? Eu estou na máquina acesso remoto aqui no outro computador. Esse browser aqui, para quem não conhece, é o Vivaldi, tá? Ele tem essa interface aqui um pouco diferente, né? É baseado no Chrome ele, tá? Então ele tem umas funcionalidades interessantes, tá? Quem tiver interesse, né, pode baixar lá, Vivaldi. Deixa eu botar aqui, tirar o zoom, tá? Vivaldi.com. Deixa eu apagar aqui que ele tá trazendo aqui o cache junto, tá? Vivaldi.com, tá? Esse browser é bem legalzinho, funciona bem, é excelente, é bem rápido para ver vídeo no YouTube, né? Ele fica bem leve. Você tem uma máquina antiga aí, pode instalar o seu sistema operacional aí, se você tiver condições de fazê-lo, e instalar esse browser Vivaldi, que ele funciona muito bem, tá bom? Então, eu vou aqui acessar o site do Nlight, tá? Vou botar até para buscar aqui. O site é esse aqui, pessoal, nlightos.com, tá? nlightos.com, tá bom? Então vou clicar aqui, vou acessar. E aí, você tem a parte aqui no site do download, tá? Nessa área aqui, ó, onde está a partinha vermelha aqui, download, a gente vai clicar ali e fazer o download da ferramenta, tá bom? Ó, NT Lite para Windows XP, tá ali a versão mais antiga, e NT Lite, o Nlight na verdade é para o Windows XP, né? O NT Lite é para o Windows 7, 8.1 e 10. Então vamos então para o ntlight.com. Vamos lá. ntlight.com, tá aqui.
Vamos então baixar ele, download. E eu vou baixar a versão 32 bits que é compatível com minha instalação do Windows aqui. Vou salvar. E baixar rapidinho aí. Internet, né, tá funcionando bem aí. Legal, baixei. Então vou fazer a instalação do software. Vou clicar 2 vezes aqui no arquivo baixado. E vou instalá-lo aqui no computador, né? Executar. Deseja permitir que o programa faça alterações? Sim, desejo. Aí aqueles termos de serviço, né, geralmente vem no software. Clica em aceito o acordo, próximo. Aqui é o caminho de instalação, é local físico onde ele vai instalar, né, no seu HD aí, qual o diretório que ele vai fazer a instalação. Tá lá em Program Files /NTLite, tá? Próximo. Deixar criar um atalho na área de trabalho que for mais fácil executar, né? Executar, instalou, bem rapidinho. E ele está marcado aqui, ó, inicial NTLite, tá? Concluir. Legal. E aí, ele pergunta aqui, né? Nessa parte aqui, né? Ele diz aqui, olha, temos determinados tipos de licença. A licença gratuita possui algumas limitações, tá? E se você quiser comprar o software, fique à vontade aí, né? Ajuda até o desenvolvedor do software, que é uma ferramenta bem legal. Mas nesse momento eu não desejo comprar, vou utilizar a licença free, né? Não comercial, que é essa aqui de cima, ok, tá? Legal. Lembrando, pessoal, que para fins de otimizar aqui a execução do vídeo, eu já baixei uma imagem de sistema operacional Windows, tá? Se vocês tiverem interesse, está lá no Moodle da disciplina, tá? Em arquivos de disciplina, arquivo ISO, tem lá o arquivo ISO do Windows lá para vocês baixarem se quiserem, tá? Para fins educacionais apenas, não é para cópia, distribuição, não é para isso, é só para vocês poderem ver realmente a ferramenta funcionando, tá bom? Legal. E aí eu vou então adicionar, tá? Vou adicionar uma imagem de disco, tá? Uma imagem ISO, tá? Nesse botãozinho aqui adicionar. Então vou adicionar o arquivo ISO do Windows. O arquivo ISO é um arquivo de instalação do sistema operacional, tá? A gente tem tanto CD quanto DVD de instalação, né, do sistema operacional, quanto hoje em dia a gente tem o arquivo ISO também. Para quê? Para a gente poder criar pendrives com arquivo ISO, para a gente poder gravar, em vez de deixar o DVD guardado lá, o DVD pode dar problema, arranhar. A gente deixa gravado em mídia digital, deixa ele lá aí gravadinho, guardadinho, para que a gente possa então ter aí uma salvaguarda dos dados aí, ter um menor risco de se perder essa mídia caso arranhe o CD e DVD. Então eu vou clicar aqui nessa parte, adicionar imagem do Windows à lista, tá? Nessa aula aqui, pessoal, então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar então uma imagem ISO, tá? Para a gente poder manipular o NTLite e mexer em algumas configurações. Logo depois eu vou então baixar o LibreOffice, tá? E depois eu vou baixar alguns drivers também de placa-mãe, por exemplo, tá? Vou simular uma determinada placa-mãe e vou adicionar esses drivers a essa ferramenta para quê? Para que quando estiver tudo pronto ele vai gerar um outro arquivo ISO. Aí esse arquivo ISO você pode gerar um determinado pendrive, já com a configuração toda feitinha, tudo bonitinho, para que você consiga instalar o seu computador, né, com a maior rapidez possível, né, sem baixar muitos arquivos, já está tudo baixado aqui. A ideia é o melhor dos mundos, né? Como diz um outro professor aqui, que se vocês querem matar de orgulho, vocês mapeiem todos os drivers necessários aí para uso no seu computador, tá? Personalize a instalação da forma que vocês quiserem, tá? Deixando ela mais simples aí ou mais complexa, tá? E crie um pendrive a partir desse ISO. O que vai acontecer? Se amanhã depois der qualquer problema no seu computador, né?
Você não precisa perder tempo instalando Drive, baixando o programa, nada disso. Já está tudo baixado, tudo adicionado. Então você vai baixar gerar o pendrive, melhor dizendo, a partir do arquivo ISO, tá? E esse pendrive então se encaixou no computador, vai instalar tudo diretamente até o ponto que você tá, porque todos os programas estão ali, todos os drives estão ali, todas as configurações que você pretende fazer já estão localizadas ali também, tá bom? Beleza, vamos seguir aqui. Então, pessoal, além de baixar o arquivo ISO, né, para a gente poder fazer a carga dessa imagem para dentro do NT-Lite, tendo em consideração que essa licença aqui é gratuita, então tem limitação de alguns recursos, né, nós precisamos de um outro programinha para ele poder abrir o arquivo ISO. Para quê? Para o NT-Lite poder visualizar esse arquivo, né? Qual que é o programinha que a gente vai utilizar? Vou abrir aqui uma nova aba e a gente vai baixar então um programa chamado Daemon Tools, tá? Esse nome aqui, ó. Tá? Esse programinha aqui, Daemon Tools aqui, ó. Daemon Tools 5.7.0. Existem outros programas que fazem a transformação do arquivo ISO num drive, né, que é visível pelo sistema operacional, só que não funciona tão bem com esse Daemon Tools, então vou clicar aqui nesse Daemon Tools aqui, né, nesse link aqui, Daemon Tools 5.0, 5.70 download em português. Vou baixar ele aqui, tá? Vamos lá, vou abrir ele, vou clicar aqui para baixar ele. Então, pessoal, vou baixar aqui o Daemon Tools, tá? Vai começar a baixar o arquivo. Vou salvar ele. E aí vou executar. Clicar em sim. Clicar aqui em próximo, né? Escolher o idioma, tá aqui em português de Brasil, próximo. Aceito, licença gratuita, próximo. Vou deixar do jeito que está aqui as configurações, né? Que ele já otimizou o uso aqui. Próximo, instalar. Vou dar mais um pouquinho. Ele pergunta se quer instalar um gadget. Isso aqui é um atalhozinho para de trabalho. Vai ficar ali um botãozinho para você poder utilizar melhor. Eu vou botar instalar aqui porque, né, vai ajudar a execução do programa. Instalar. Tá vendo ali em cima? Apareceu um gadgetzinho ali para você poder manipular mais facilmente as coisas, né? Clicar em Next aqui para continuar. Aqui é uma prática, tá, pessoal? Até interessante a gente poder ver uma prática de alguns instaladores, né, de programas. Eles inserem junto da instalação deles outros programas também. No caso aqui é o Avast Free Antivírus, né? Então, como eu não tenho interesse em instalar o Avast Free Antivírus e apenas o programa, eu vou clicar aqui em Decline, tá? Nessa parte aqui, Decline, onde você não vai aceitar, tá, a instalação desse programa. Se você clicar aqui em Accept, você vai então aceitar a instalação do programa e vai continuar instalando tanto o Daemon Tools quanto o Avast também, tá? Se você clicar aqui em Decline, você então não vai aceitar a instalação desse programa, tá bom? Beleza. Clicar aqui em Decline, tá? Completou. Legal, executar o Daemon Tools, tá?
abrir o programinha. Abriu. Tem uma janela aqui do Internet Explorer atrás, eu vou fechar para ficar mais rápido. Ele pergunta se você quer atualizar a sua versão, né? Tem a versão instalada 4.48 e existe a 10.13. Não vou atualizar, é só para a gente poder abrir um arquivinho simples, não precisa de uma versão hiper atualizada, né? Vou botar em cancelar. Então aqui no Daemon Tools, né, a gente pode selecionar esse botãozinho aqui, né, esse programa de Daemon Tools. Ele é um programa que carrega uma imagem de sistema operacional para que ela possa ficar visível numa letra, né, de drive do seu computador, tá? Então eu vou clicar aqui onde está escrito ali adicionar imagem, vou clicar ali e vou carregar o arquivo ISO que eu já havia baixado do Moodle, tá? Adicione a imagem e aí vou onde eu baixei o arquivo, né? Tá aqui em Downloads, nessa pasta aqui o Windows 7 e tá aqui o arquivo, ó. Esse arquivo é um arquivo ISO, ó, podem ver ali o tipo do arquivo, ó. Arquivo ISO, tá bem aqui bonitinho. O nome do arquivo é esse aqui, conforme tá lá, né? Vocês podem baixar. E vou selecionar ele, tá? Abrir. E aí eu vou então clicar 2 vezes nessa imagem para ele então adicionar essa imagem anexar essa imagem a um drive, a uma letra de drive do meu sistema. Ele está carregando ainda, né? Clicar aqui em montar, tá? Nesse botãozinho aqui montar, para ele poder montar essa imagem num drive, numa letra acessível. Agora eu vou abrir o meu drive aqui, vou abrir o meu explorador de arquivos, né? E vou ver a imagem montada aqui. Computador. E tá aqui, ó, Drive D, Windows 7, tá? Se eu clicar com o botão direito aqui e clicar em abrir, ele então vai abrir todos os arquivos que tem aqui dentro. Esses arquivos aqui são arquivos de instalação do Windows 7, tá? Então é o que a gente vai usar lá no NT Lite lá dentro, tá bom? Vamos voltar para o NT Lite, tá? Já que agora já está funcionando, já tá habilitada essa opção aqui. Voltar para o NT Lite. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos clicar nesse íconezinho aqui, adicionar. E aí, ó, pasta da imagem, tá? Pasta da imagem é aquele drive lá que eu mostrei para vocês, o drive D, né? O drive que está mapeado agora a instalação do Windows, tá? Vou selecionar aqui então pasta da imagem. Então, computador, o drive que ele montou foi o D. Vou clicar em selecionar a pasta e foi. Repara que esse ISO, né? Tá aqui, ó, histórico de imagem, né? Esse ISO então, ele tem diversos sistemas operacionais, né? Tem 6 sistemas operacionais. É uma ISO que a gente chama de IO, All in One, né? All in One, tudo em um, né? Então a gente tem ali diversas instalações diferentes no Windows 7 numa mesma imagem. O que a gente tem que fazer? Selecionar uma delas e poder criar a nossa própria, tá? Eu vou selecionar essa aqui, Windows 7 Home Premium x86, né? 32 bits, porque é a mais leve de todas aqui, né? Carregar poucos arquivos, tá? Vou selecionar ela aqui, carregar, ele vai iniciar a carga dos arquivos, né, para uma pasta temporária, onde esses arquivos vão ficar armazenados, e logo depois a gente vai conseguir então interagir, vão conseguir fazer interação com essa instalação do Windows aí, tá? De forma a poder automatizar alguns passos, de forma a poder anexar alguns drives, de forma a gente poder fazer
uma série de coisas também. Tá bom? Vamos aguardar um pouquinho que ele já vai terminar, tá? Então, pessoal, antes de terminar a carga aqui, ele deu uma mensagem de erro, que é essa mensagem de erro aqui, ó. Vamos lá. Arquivo atualmente ocupado, acesso foi negado. O que é isso? Eu queria gerar essa mensagem de erro para vocês poderem ver. Não adianta a gente montar apenas o CD, né, da instalação do Windows direto no Drive, porque esse Drive é montado somente em leitura, quer dizer, você não pode gravar nele, você não pode alterar nada dentro dele. Então é ideal que a gente faça dentro do computador uma outra pasta, um outro diretório, e copie todos esses arquivos para esse diretório. E daí a gente vai carregar esses arquivos novamente. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai cancelar essa mensagem aqui, vai remover ali essa parte histórica de imagem ali, que eu já vou clicar ali e mostrar para vocês. Fazer a cópia desses arquivos aí, então, e depois carregar novamente, tá bom? Vamos lá. Então, cancelar aqui. Aí eu vou descarregar esse cara aqui, né? Excluir. Deixa eu excluir logo de uma vez. Logo. Pera aí. Esquecer. Pronto. Então agora a gente vai proceder a fazer a cópia dos arquivos, né? Então vou entrar aqui no diretório onde estão os arquivos do Windows, né? Que esse é os pontos aqui. Selecionar tudo, copiar. Eu vou criar um diretório novo, né? Uma pasta nova. Vou criar aqui, ó, install Win7. Pronto. Aí eu vou copiar tudo lá dentro, tá? Crio o diretório, install Win7. Vocês podem ver aqui, tá? E estou copiando os arquivos lá para dentro, tá bom? E aí, assim que acabar a cópia desses arquivos, a gente já carrega novamente no programa e aí continua a instalação, certo? Vamos lá. Então, terminando aqui a cópia, né? Como podemos ver, faltam alguns segundos. Legal, então terminou de copiar ali o diretório install em 7, a gente vai adicionar os arquivos dessa pasta agora, tá? A gente vai aqui adicionar pasta da imagem, tá? Pasta da imagem. Vamos então ao computador de install em 7. E aí eu vou selecionar essa pasta, tá bom? Ó, do jeito que estava ali, só que agora eu vou conseguir visualizar os arquivos. Vou clicar 2 vezes aqui para ele carregar. Começando aí a carga da imagem, né? Vamos aguardar um pouquinho, ele já vai terminar. Bom, pessoal, então aqui podemos ver então que a imagem está carregada. O que quer dizer isso? Nós temos então a imagem do Windows já né, completamente os arquivos à disposição para o MTLAD poder atuar. E aí podemos ver aqui, nesse lado esquerdo tem um menuzinho aqui, né, onde você pode remover componentes do Windows, configurar alguns recursos, né? Vou passar por cada um deles aqui, ó. Configurações, serviços, integrar atualizações do Windows, né? Drivers, registro, né? A gente pode automatizar para que a instalação do Windows ela possa precisar de um menor número de cliques do usuário ao instalar esse sistema operacional, né? Podemos configurar pós-instalação e concluir. Então, vou passar em cada uma dessas telinhas aqui. Bom, vamos lá. Remover componentes, nós podemos então dar uma mensagem aqui, né, para você prestar atenção.
alguns recursos aqui, né? Ter cuidado ao fazer e dar uma mensagenzinha aqui de atenção, tá? E aí você pode remover alguns drives aqui do sistema, comunicação remota, e mais disso você pode remover uma série de componentes. Eu não vou me alongar nessa parte não, porque eu vou me ater apenas nos drives, essa integração do LibreOffice conforme a gente explicou. Mais para frente eu vou lançar no meu canal um vídeo explicando todos os detalhes do NT Lite. Aqui a gente vai fazer uma configuração bem básica para automatizar e otimizar o nosso tempo para a gente poder no dia a dia, né, poder ficar com um pendrive, vamos dizer assim, que atenda às nossas necessidades diárias, tá? Então vamos lá. Tem aqui essa parte de recursos, né, que nós podemos remover, né, jogos, por exemplo, né, busca do Windows, né, podemos remover algumas coisas, configurações, né, podemos fazer especificar já anteriormente, por exemplo, o endereço IP da placa de rede, podemos deixar aqui, configuração do antivírus também já deixar tudo prontinho, podemos fazer uma série de configurações, tá? Serviços, né? Já podemos definir alguns serviços como automático ou desativado assim que o Windows iniciar, tá? Serviços extras aqui, mais alguns serviços que podemos configurar também. E aqui interessante, ó, integrar atualizações, né? O sistema operacional Windows ele vive tendo diversas atualizações de segurança, principalmente para tornar o sistema operacional mais seguro, né? Principalmente ao navegar na internet, evitar a questão de fraude, de ataque hacker e tal. Então, as atualizações recomendadas pelo fabricante do software precisam ser periodicamente instaladas. Aqui, em vez de a gente pegar um Windows puro que está já bastante desatualizado, né, e disponibilizar para fazer a instalação, podemos então baixar todas as atualizações, já integrar nesse novo arquivo ISO que a gente está gerando, e aí quando for feita a instalação, o arquivo ISO, né, que vai ser utilizado no pendrive para poder gerar um novo Windows, já vai estar completamente atualizado com todas as versões, economizando internet, poupando tempo aí. Imagine se você fizer isso uma vez, já é uma vantagem. Imagine se você for instalar esse Windows já preparado 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes. Quer dizer, seria 50 vezes ir no site do Windows baixar 1 GB, 2 GB de atualizações, né? É muita coisa, tá bom? A gente pode integrar drivers também, tá? A gente pode aqui, nesse botãozinho adicionar aqui, podemos adicionar arquivos de drivers ou uma pasta contendo drivers. Vamos imaginar aqui, vamos baixar aqui um arquivo de driver de uma placa-mãe qualquer aqui, para a gente poder integrar esses drivers aqui, tá? Então vou abrir aqui meu navegador e vou entrar no site da ASUS, né, que fabrica dos melhores fabricantes de placa-mãe que tem. Então vou arrastar para cá o navegador, vou abrir aqui, então vou entrar no site da ASUS, né. Baixar um driver aqui de a placa-mãe, né, que já vem vídeo, som, né, rede, vem tudo, tá? Vou entrar aqui no site da ASUS Brasil. Deixa ele carregar aqui. Legal. A gente tem a parte de suporte aqui no site da ASUS, né? Eu então vou aqui nessa área de suporte, né? Suporte.
e vou então tentar baixar um driver aqui de uma placa-mãe qualquer, só para a gente fazer um teste, tá? Então, selecionar produto, vou botar aqui exibir todos os produtos, né? Placas mãe. A série do produto vou selecionar aqui a plataforma Intel, por exemplo, e o modelo vou escolher um modelo qualquer aqui, B85M-EBR, a placa-mãe que teoricamente seria a que a gente está utilizando, tá? Vou aqui nessa área aqui, drivers e softwares, para baixar os drivers dessa placa-mãe. E aí aqui tem que selecionar o sistema operacional. Vou selecionar, aí tem que ser o sistema operacional exatamente o que a gente está configurando lá, que é o Windows 7 32-bit, tá? Windows 7 32-bit. E aí ele já dá diversos drivers aqui. VGA, que é o drive de vídeo, né? Drive da BIOS, áudio, LAN, que seria a rede, né? Utilidades, USB, chipset, SATA, tá? Então tem diversos drivers aqui. Eu vou baixar, para não demorar muito, eu vou baixar esse driver aqui de chipset, tá? Clicar aqui no chipset, download. Já está baixando aqui embaixo. Já que está indo rapidinho, eu vou puxar aqui mais um driver aqui, que é esse LAN, tá? Chipset e LAN. Então esses dois arquivos aí, quando acabar de baixar, eu já consigo anexar eles no programa NT Lite. Guardar só um pouquinho, que está terminando já. O drive de rede já baixou, né? Falta apenas o outro arquivo, né? Que é o arquivo do chipset. Tá baixando ali, também vem bem rapidinho, falta 10 segundos, né? Bem rápido. Beleza. E aí vou voltar para o NT Lite, vou adicionar aqui arquivos de drive, né? Vamos ver se ele vai... Não, ele não vai aceitar arquivo zip, arquivo somente inf. Então tem que descompactar esses drivers, porque ele já vem de fábrica compactado, já vem do site fabricante compactado, tem que descompactar eles, tá? Então eu vou abrir aqui a parte de downloads aqui, né? Vou abrir aqui a pasta aqui onde eles foram baixados e existe um recurso bacana do WinRAR, né? Que é um programa de descompactar arquivos, que você pode selecionar. Eu estou apertando o botão Ctrl aqui, tá? Selecionando os dois arquivos aí que eu baixei, que é esse MEI Realtek, botão direito, Extract It, aqui ó, Extract It Archive to Separate Folder, tá? Então extrair cada arquivo para uma pasta separada, quer dizer, eu posso selecionar diversos arquivos, só que cada um vai para uma pasta separada, não vai misturar os arquivos no mesmo lugar. Cada um vai ficar num pedacinho ali separado. É exatamente isso que eu quero. Eu quero adicionar os drivers depois, quando eu descompactá-los lá no NT Lite, tá? Vou selecionar essa opção aqui, tá? Tá extraindo ali os arquivos e eu jogo no NT Lite para poder fazer essa automação, tá? Legal. E aqui, repare que tem dois, né? Os dois arquivos estão selecionados ali, MEI e Realtek. Ele criou lá em cima, né? Ele criou aqui em cima então, ponto F2 aqui. Eu não estou conseguindo. Ele criou aqui em cima duas pastas, né, com o mesmo nome. Então lá dentro está esse arquivo de instalação que a gente quer.
Então vamos voltar lá para o NT Lite e poder fazer essa instalação. Vamos lá. E eu vou clicar aqui, adicionar pasta contendo drivers. Vou aqui em Downloads, onde eu baixei essas duas pastas aqui. Ah, não, só pode selecionar uma de cada vez, tá? Então, selecionar a primeira mail insert. Selecionar a pasta. Ele está lendo os drivers. Deixa eu... Acho que tem que entrar aqui dentro. Tem que entrar aqui. Temos que entrar aqui dentro da pasta, né? Especificar onde está o arquivo de instalação. Vou botar aqui essa aqui. Vamos ver se agora ele vai. Botar os arquivos de driver é melhor, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Quero só ver o que aconteceu. Tá os arquivos inf aqui, ó. Tem esse drive do chipset e tem outro drive do Realtek também. Eu vou adicionar então o drive do Realtek, que é esse cara aqui. LAN. Pronto, insert. Tá aqui o drive, tá? Aqui está o que a gente precisa. Então vamos lá, adicionar. Seleciona a pasta. Agora ele está carregando ali, tá? Isso aqui é arquitetura incorreta, porque esses drives geralmente vêm integrados para Windows 7, 8, 10. O ideal é que você pegue só de Windows 7. Mas quando o fabricante não te dá essa opção, a gente tem que carregar o que dá para fazer download, né? Porque são milhares de fabricantes diferentes, milhares de modelos diferentes, então é difícil ter ali vamos dizer, a configuração certinha do jeito que a gente gostaria, né? E aqui ele achou o arquivo de drive Realtek ali, tá? Então ele já vai integrar esse drive de rede aqui, tá? Atualizações eu vou a gente pode adicionar arquivos de pacote, né? Uma pasta contendo pacote, né? Para isso eu preciso baixar o LibreOffice, né? Eu vou fazer o download do LibreOffice aqui para poder adicionar ele aqui, tá? Vamos lá, integrar o LibreOffice. Então vou botar aqui LibreOffice para baixar. Cheguei aí, LibreOffice. Vamos lá na parte de download, tá aqui. Download de LibreOffice. Escolhi o sistema operacional. Windows 32 bit. Tá aqui, tá? Download. Vamos baixar o arquivo MSI, que é o pacote de instalação do LibreOffice. Opa, duplicou aqui, deixa eu tirar. Pronto, agora está baixando aí, tá? Vamos guardar um pouquinho.
Acabou de baixar o arquivo. Agora então nós vamos continuar então a nossa configuração. Vou voltar ali para o Intelite, vou adicionar um pacote, adicionar arquivo de pacote, e aí vou lá no Downloads e vou adicionar não, ele não baixou aqui, ele baixou, deixa eu ver onde ele baixou, qual diretório que ele baixou. Acho que ele baixou aqui em Downloads. Deixa eu ver onde ele baixou aqui, gente. Show all. Show in folder. Ele baixou aqui mesmo. Vamos lá. Vou voltar lá. Downloads. Ai, que estranho, o arquivo não aparece. É porque o arquivo MSI, a gente tem que botar um arquivo executável. Ele baixou a versão MSI, não é a versão correta, a versão exe que a gente precisa. Tá? Então vamos ver aqui se a gente consegue fazer de uma outra forma. Tá? Atualizações, vamos ver aqui. Ó. Modelo, pasta contendo pacote, não, arquivo de pacote mesmo. Vamos fazer o seguinte, tem uma outra forma de fazer, que é o pós-instalação. No pós-instalação nós podemos então, depois que ele terminar a instalação do Windows, ele vai começar a instalação de um outro programa. Podemos utilizar também esse recurso pós-instalação para ele instalar logo após a conclusão da instalação do Windows, tá bom? Antes de botar o LibreOffice, já que ele está baixado certinho ali, deixa eu passar na parte autônoma aqui, que é onde a gente faz a configuração de uma série de passos para evitar que a gente faça aí para evitar que a gente fique clicando várias vezes como uma instalação tradicional. A gente pode otimizar várias coisas aqui. Clicar no autônomo e aí nós podemos aqui então modificar algumas configurações, tá? Por exemplo, o idioma de entrada, né? Podemos configurar aqui, né? Ó, vou botar aqui um pouco maior, ó, idioma de entrada, idioma de sistema, né? Fuso horário, pular página, contrato de licença, podemos configurar série de coisas aqui, tá? Podemos fazer uma série de configurações aí, tá bom? Eu vou habilitar aqui um recurso bem simplesinho aqui, para a gente não se alongar muito, né? Só o idioma de entrada, eu vou mudar aqui o idioma de entrada, vou modificar para português Brasil. A BNT2, que o nosso teclado é BNT2, que tem cedilha, né? Idioma do sistema também, vou modificar aqui para português Brasil. Repare que tem um monte de opções aqui. Vou dar para português de Brasil também. PTBR, né? Português de Brasil, BR. Que a gente pode mudar aqui, pular ativação automática, por exemplo. Ó, true, verdade, tá? Então ele tendo esse recurso de true ativado, ele vai pular a ativação automática, não vai mais ativar automaticamente o Windows, né? A gente pode definir aqui a chave do Windows, por exemplo, né? Dizer qual é a chave do Windows que a gente quer utilizar, né? E uma outra série de informações que a gente pode configurar aqui, né? Pular a página de contrato de licença, vou botar true aqui também, a gente pode configurar uma série de coisas. E aí pós-instalação, que é aquela parte onde a gente vai adicionar os programas que a gente precisa que sejam instalados juntamente com o nosso Windows. Para quê? Para não ter que baixar, para não ter que refazer um monte de configuração. Já vai deixando pronto aqui para instalar automaticamente. Clica aqui no pós-instalação, tá? A gente vai clicar aqui em adicionar aqui em cima.
adicionar arquivo. Você pode definir ali um comando para poder executar um comando, por exemplo, uma série de comandos ali, né, ao finalizar a instalação do Windows, né? E aqui eu vou então colocar o arquivo do LibreOffice para poder instalar. LibreOffice 6.44 está aqui ele, tá? Então o LibreOffice ele vai ser instalado logo após a instalação do Windows, tá bom? Feitas as configurações aqui, a gente fez uma configuração bem básica. A gente vai clicar aqui em aplicar. E aí tem as opções aqui, ó. Modo de salvamento, salvar imagem compactar, né? Opções criar ISO, a gente tem que marcar essa opção para poder criar o arquivo ISO, né? E aqui ele vai dizer aqui o que está pendente na nossa compilação, tá bom? Vamos então finalizar. Eu vou botar aqui para salvar a imagem, criar arquivo ISO, tá? E eu tenho que definir qual o nome do arquivo ISO. Eu vou clicar aqui, né? Vou botar aqui no ISO mesmo, tá? Eu vou botar aqui Win7 Home IFC, pronto. Win7 Home IFC, salvar. Então ele vai salvar. Ele pede aqui o rótulo da ISO, né? Vamos dizer o nome primitivo da imagem, né, que vai aparecer ali quando você emular essa imagem ou quando for abrir esse pendrive, ele vai aparecer ali o nome da unidade de dados ali, tá? Então vou botar aqui um i7 home, tá? Ok, ele vai criar o ISO, tá aqui tudo bonitinho. E aí o que a gente tem que fazer, pessoal, processar, tá? Processando, ele vai gerar o arquivo ISO. E logo depois de gerar o arquivo ISO já vai estar pronto para você poder pegar lá naquele, pode pegar aquela ferramenta que eu indiquei, o Rufus lá, para poder gerar um pendrive bootável. Você pode pegar uma outra ferramenta que também tem, Windows 7 USB Installer Tool também. Você pode gerar um pendrive por ali. Tem o NetBootin também, você pode instalar por ele, enfim. Você pode fazer uma máquina virtual com esse arquivo ISO também para poder testar. Você pode gerar um pendrive ou deixar o arquivo ISO fazer a máquina virtual. Isso aí é o seu critério, tá bom? Vamos clicar aqui em processar e vamos esperar e finalizar isso, tá? Vamos lá. Inicia a aplicação, parará, sim. E agora a gente vai aguardar ele terminar. Ele vai dando as mensagens aí de alerta, se for o caso, né? E vai compilando, né? Tá preparando e assim vai seguindo até o finalzinho para poder terminar o nosso arquivo ISO, né? Lembrando, quando ele finalizar o arquivo ISO, vai estar gravado aqui nesse diretório DISO Win7 Home ISO, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho aí. Eu vou dar uma acelerada porque como o mesmo computador que estou gravando o vídeo é o mesmo que está gerando esse arquivo ISO, pode ser que o vídeo dê uma travadinha aí, tá? Então vou acelerar um pouquinho. Tem a barrinha de progresso aqui em cima, tá? Vamos acelerar um pouco o vídeo para que ela chegue logo no 100% e a gente veja o arquivo ISO gravado, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, então como vocês podem ver aqui, né, está dando concluído aqui em todos os processos. Então podemos já fechar e verificar o nosso arquivo ISO se realmente ele já está disponível, tá? Vou fechar aqui a ferramenta e vou aqui no diretório ISO, né, que é onde a gente definiu onde ia ficar o arquivo ISO, e tá aqui ele aqui, ó, Win7 Home IFC, tá? Arquivo ISO criado aí, né? Vocês vejam a data aí, 29/6/2020, 21 e 23, né? Então esse arquivo que vocês estão vendo aqui é o que a gente pode gerar então o pendrive bootável ou instalar uma máquina virtual, né? Para você poder utilizar aí da forma que achar mais conveniente, certo? Então, pessoal, dessa forma encerramos aí a primeira parte
dessa aula conjunta das ferramentas NT-Lite, Clonezilla e Sysprep. E até o próximo vídeo. Nos vemos então com o uso do Clonezilla, clonando HDs e criando imagem de disco. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Que legal! Se inscreva no canal, clique aqui em se inscrever no canal, curta, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e ajude mais e mais pessoas a terem acesso a essa fonte de conhecimento aqui no nosso canal. Então, até a próxima. Tchau!